No capítulo 12 do livro de Apocalipse, diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a mulher, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O nosso assunto nesse capítulo parentético do 12, nós entendemos que esta mulher aqui, de que nós vamos interpretar à luz da Bíblia, não é a igreja. Logo de antemão, nós queremos afirmar isso com muita convicção. Essa mulher aqui, ela não representa a igreja, porque a igreja ela não estará na grande tribulação. Vejamos algumas interpretações a respeito quem é esta mulher. Nós temos muitos pensamentos, inclusive de pregadores no YouTube, que identificam esta mulher como sendo a igreja de Cristo na grande tribulação. Nós vamos mostrar nas nossas reflexões escatológicas que esta mulher aqui, ela não é a igreja de Cristo. E quem é? Então vamos ver aqui algumas interpretações, alguns pensamentos de alguns pregadores, alguns teólogos a respeito de quem é esta mulher. Alguns interpretam que esta mulher aqui seria Maria, a mãe de Cristo. A única característica que tornaria isso possível seria a maternidade. Que ela teve Cristo, ela passou 9 meses com Cristo na barriga, no seu ventre. Então, a única coisa que poderia identificar aqui é a maternidade. Maria, jamais ela foi perseguida. Então, aqui não poderia ser Maria, porque em momento nenhum aqui diz que ela foi perseguida. Jamais fugiu para o deserto. Jamais foi cuidada num tempo determinado, como diz Apocalipse, 1260 dias. Não tem isso registrado na Bíblia para dizer que Maria sofreu perseguição num período determinado por Deus, 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. A Bíblia não diz isso. Então, eu creio que aqui não diz respeito a Maria, a mãe de Cristo. Outros acreditam que essa mulher aqui representa a igreja na grande tribulação. Muitos pregadores, teólogos, doutores, identificam a mulher como sendo a igreja no período tribulacional. Ou seja, a igreja ela vai passar, segundo essas pessoas, por todo o período da grande tribulação. É a escola que crê no pós-tribulacionismo, onde diz que a igreja ela vai passar pelos 7 anos de grande tribulação que virá sobre o mundo todo. Segundo essa interpretação dessa escola, dessas pessoas, a igreja ela está trabalhando para trazer Cristo às nações. Então, aqui representa a igreja, porque a igreja está trabalhando para trazer Cristo às nações. Qual seria a minha refutação? A igreja, ela não produziu Cristo, mas Cristo produziu a igreja. Diz a Bíblia, em Mateus 16, 18, Jesus, eu edificarei a minha igreja. A igreja nasceu em Atos 2, com a descida da terceira pessoa da Trindade. Então, não é a igreja que produz Cristo, é Cristo que produz a igreja. Então, não pode ser aqui a igreja. A igreja, ela não é vista na terra nos capítulos 4 ao 19. No capítulo 1, capítulo 2, 3 de Apocalipse, nós vemos igrejas, faz referência à igreja da nossa época, a igreja de Laodiceia como sendo
um retrato da última igreja antes da segunda vinda de Cristo. As igrejas do Apocalipse, especialmente a igreja de Laodiceia, onde Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a Deus falando para a igreja de Laodiceia. Então, a igreja, ela não é vista do capítulo 4 ao 19 de Apocalipse. Não pode. Certo? Ela não pode ser representada por esta mulher. Outra refutação, outro pensamento, onde nós concordamos que não é a igreja, é que a igreja sempre é chamada de noiva. A igreja sempre é chamada de noiva no Novo Testamento. Ou virgem casta. Jamais é encontrada ou encontramos aludida como mulher. Nunca na Bíblia, no Novo Testamento, a igreja é chamada de mulher. Ela é chamada de noiva e ela é chamada também de virgem. Aqui faz menção à mulher. É a nossa refutação. A mulher nessa passagem, eu acredito, não só eu acredito, como muitos conservadores bíblicos, pastores, que confiam na inerrância das Escrituras, nós acreditamos que a mulher, do capítulo 12 de Apocalipse, aqui nessa passagem, se refere à nação de Israel. Aqui, a menção que João faz no capítulo 12 é que essa mulher é a nação de Israel. Eu vou provar, mostrar, por A mais B, que esta mulher aqui é a nação de Israel. Há várias considerações que apoiam essa interpretação. O contexto aqui do capítulo 12 dessa passagem revela que João está lidando com o quê? Com a nação de Israel. O contexto aqui, no capítulo 12, o texto anterior do capítulo 11, Deus está tratando com a nação. Veja comigo o porquê dessa afirmação. No capítulo 11, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. O contexto aqui fala de átrio, fala de santuário. Aqui não é igreja. O contexto, o linguajar, é um linguajar que uma nação conhecia, a nação de Israel. Então, o contexto aqui inteiro é o contexto tratando da nação de Israel. Apocalipse, capítulo 11 a 14, leva-nos profeticamente a Israel, a terra de Israel e a tribulação final de Israel, ao tempo da angústia de Jacó e a salvação do remanescente fiel. O conteúdo do capítulo 11 de Apocalipse é a grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A cidade que o capítulo 11 menciona é Jerusalém. Aqui não é igreja. É uma menção à nação de Israel. No capítulo 11, versículo 19, a Bíblia diz assim, de Apocalipse 11, 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então a gente percebe que o versículo 19 fala do quê? A arca. A arca, então, é vista no templo, no céu. É o sinal da graça não esquecida de Deus para com a nação de Israel.
A grande tribulação é a maneira que Deus tem para disciplinar uma nação que é rebelde. Deus quer salvar esta nação. E a expressão aqui, arca, que fala no templo no céu, é sinal da graça de Deus como a arca no Velho Testamento. Aquela arca simbolizava isso, a graça e a misericórdia de Deus para com a nação de Israel. Então nós entendemos que o contexto aqui é um contexto, um linguajar israelita, um linguajar hebreu, não um linguajar que diz respeito à igreja. É a nação de Israel que produziu o quê? O filho varão, o Messias. No livro de Romanos, no capítulo 9, versículo 5, a Bíblia diz: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Então, é a nação de Israel que produziu o filho varão, o Messias. Não é a igreja que faz isso, é a nação que fez isso. Em Gênesis capítulo 37, versículo 9 ao 11, Gênesis 37, do 9 ao 11, Israel fala Israel como nação. Ela é vista nesse texto do capítulo 37, 9 a 11, é visto Jacó como um sol, Raquel como lua, e os irmãos de José como estrelas. José seria a 12ª estrela. No capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1, nós podemos fazer um paralelo com a nação no Velho Testamento, em Gênesis 37, do 9 ao 11, né? Israel como nação é vista em Jacó. Lembra que Jacó mudou o nome para Israel. Jacó, sol, Raquel, lua, e os irmãos de José como estrelas. José seria a 12ª estrela. Em Apocalipse 12, 1, diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, a nação de Israel, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha a semelhança, fazendo uma comparação, fazendo uma ligação com o Velho Testamento, capítulo 37, do 9 ao 11, com o capítulo 12, versículo 1 de Apocalipse. Versículo 7 do capítulo 12, ele menciona aqui Miguel. 12:7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel sempre foi o defensor da nação de Israel. Então é importante entendermos isso. Se eu ver todo o contexto do Velho Testamento, nós entendemos que Miguel sempre foi o defensor do povo de Deus. Interessante, outra coisa importante aqui, para declarar que essa mulher do capítulo 12 se refere à nação de Israel, é o uso do termo mulher. O termo mulher no capítulo 12 é usado 8 vezes neste capítulo com referência à mulher. 8 vezes. Vemos esse termo usado muitas vezes no Antigo Testamento em referência à nação de Israel. Nunca esse termo mulher faz referência à igreja. Mas no Velho Testamento, a palavra mulher, faz referência à nação de Israel, somente à nação. Então, é uma semelhança muito grande para dizer que se refere aqui, o capítulo 12, à nação que estará na grande tribulação, e não a igreja que vai passar pela grande tribulação. E a igreja, ela tem os termos noiva, certo? A esposa, mas nunca faz referência à mulher, como o Velho Testamento faz referência à nação
com o termo mulher. Então nós podemos dizer isso com muita categoria, que aqui se refere à mulher. No versículo 3, ele menciona um dragão, 12:3 de Apocalipse. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 9, ele se chama Diabo e Satanás. E aqui ele é mencionado o quê? Dragão. Quem seria esse dragão? Nós identificamos que a mulher que se refere à nação de Israel. Não é igreja. Não é Maria. É a nação. A nação hebreia. Então nós podemos dizer com muita categoria que não tem nada a ver com a igreja, colocar a igreja hoje, passando pela grande tribulação. Primeiro, nós não estamos num período tribulacional descrito no capítulo 4 ao 19 de Apocalipse. A igreja não passará pela grande tribulação. Deus vai nos livrar, Apocalipse 3:10, Deus vai nos livrar da hora, da grande tribulação que virá sobre o mundo todo. Da não é na, da é antes. A preposição é que. Ele vai nos livrar antes de acontecer a grande tribulação que Daniel fala. E a igreja, ela não faz parte desse período. Esse período é para o povo de Israel. Então, no capítulo 3, nós vamos identificar o dragão aqui. O nome dragão, ele é usado no Antigo Testamento em algum adversário específico da nação de Israel. O nome deve ser aplicado aqui, o dragão, a Satanás nesse capítulo. Então, o dragão aqui faz referência a Satanás. Evidentemente, no tempo do fim, Satanás vai operar através do anticristo e do Império Romano revivificado. O anticristo, ele tem muitos aliados, muitos países comunistas, como Rússia e tantos outros, China e tantos outros países, vão se aliar ao anticristo. E eu acredito que um dos braços direitos, vamos dizer, talvez o braço direito do anticristo é a igreja romana. Não a igreja romana política, mas religiosa, que vai se aliar ao anticristo na grande tribulação. Então nós entendemos isso aqui, certo? No versículo 5, menciona, 12:5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O filho varão aqui é Cristo, o Messias. No capítulo 2, do 5 ao 9 do livro de Salmos, faz uma menção. Não podemos comparar o versículo 5 do 12 de Apocalipse com Salmo 2, 5 e 9. Diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Olha a semelhança dos termos. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Isso fala Salmo, no capítulo 2, versículos 5 e 9. É um capítulo messiânico, fala do Messias. E a gente vê aqui em Apocalipse 12, versículo 5, fazendo um paralelo com o Salmo 2. Somente cabe aqui, como filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro durante o período milenar. A perseguição do dragão contra o filho é predita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a gente vê a perseguição do dragão contra o filho é predita 3:15 e sempre teve essa perseguição. O esforço de Herodes para matar Jesus
ainda infante, também é referido aqui em Apocalipse, versículo 4. A cauda arrastará a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Certo? O texto fala também de Miguel, o arcanjo que luta a favor de Israel. Essa luta de Apocalipse 12, versículo 7, foi profetizada por Daniel no capítulo 12, versículo 1. Diz o que esse texto? Olha como foi profetizado por Deus. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor, olha aí, sempre defendendo a nação, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então o arcanjo, ele luta a favor de quem? Da nação. E essa luta aqui, versículo 7, ela foi profetizada por Daniel 12, versículo 1. Quando será expulso o dragão? Versículo 12 ao 14, do capítulo 12, mostra que Satanás terá pouco tempo para perseguir a mulher. O versículo 12 a 14 diz assim a palavra do Senhor: por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo que lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, a nação, que terá a luz, que dera a luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, isso mostra que Satanás terá pouco tempo para perseguir a mulher que nós cremos que seja a nação de Israel. Esse tempo, esse pouco tempo, a Bíblia define, versículo 14, como um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. A metade da grande tribulação, os anos finais, para concluir a grande tribulação. Nós falamos desde o começo que a nação de Israel, ela vai ser perseguida pelo anticristo e toda a sua gangue, países comunistas e muito mais. A igreja romana aliada ao anticristo, romana religiosa e não política, aliada ao anticristo na grande tribulação. Isso se refere à última metade da semana das profecias da 70ª semana de Daniel, no capítulo 9, do 24 ao 27. Nós sabemos que esta profecia sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ela é declarada a Daniel, só poderia referir-se a Israel e a Jerusalém. Aqui não faz referência à igreja. Diz o quê? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É Daniel. Daniel era judeu. Ele pertencia à nação hebreia. É que não diz respeito a nós, a igreja. É um período para a igreja, para a nação de Israel. Não a igreja. A igreja não está aqui na terra. A igreja, nesse tempo, estará nos céus, casando com Cristo. É o casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja, que estará acontecendo no céu. E, simultaneamente, a grande tribulação estará acontecendo aqui na terra. Cada vez que esse período é mencionado nas Escrituras, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, e um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, são termos. Toda vez que a Bíblia menciona esse período, 1260 dias,
42 meses, 3 anos e meio e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, sempre se refere a Israel e a um período em que Deus está lidando com aquela nação. Esses termos nunca são termos direcionados à igreja, mas são termos direcionados o quê? Para com a nação de Israel, nunca para com a igreja. Na primeira metade da tribulação, a mulher, Israel, é protegida pela aliança feita com o anticristo. Nós já vimos isso. Há um pacto, há uma aliança de 7 anos, e esse pacto ele é quebrado na metade da grande tribulação. Os 3 anos e meio da grande tribulação já é a nação sendo perseguida pelo dragão. Mas a Bíblia diz, em Romanos 11 e 26, diz esse texto, e é um texto profético que diz respeito à nação hebreia, a nação de Israel. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião, Cristo vem dos céus com a igreja, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. As impiedades são as perseguições, o sofrimento que a nação está passando pelo crivo do anticristo e todo o seu povo. Jesus vem com a igreja para libertar a nação dessas impiedades, dessas perseguições. Esta guerra em que Miguel lança Satanás para a terra causa a necessidade de fuga para Israel. Milhares de judeus conseguirão fugir da Palestina e esconder no lugar deserto. Possivelmente na terra de Edom, que escapará do controle do anticristo. Edom, Moabe e Amon não serão controlados pelo anticristo. Essas regiões é exatamente onde a nação de Israel vai se esconder da perseguição do anticristo. A Bíblia profetiza isso no livro de Daniel, no capítulo 11, do verso 41, é um texto profético que faz menção, diz respeito a esse tempo, onde a nação vai se esconder da perseguição do anticristo. Olha o texto, Daniel 11, 41, a Bíblia diz: entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Vejamos sobre a fuga de Israel. Em Mateus, no capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 21, Isaías 26, versículo 20, olha esse texto. Algumas pessoas colocam Mateus 24 para o nosso contexto no período da igreja. Não. Mateus 24 é um capítulo que faz referência à grande tribulação. Mas eu quero ler esses 2 textos, eu quero analisar com vocês alguns pormenores, algumas observações importantes a respeito desse capítulo, que é um capítulo para o período tribulacional, não para a igreja. A Bíblia diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nós não estamos no período tribulacional. Não estamos. Porque nós temos tempos bons na nossa época. Essa pandemia, devido ao Covid-19, não pode ser colocada na grande tribulação. Alguns pregadores falam sobre isso. Mas não.
Nós não estamos nos 7 anos de grande tribulação, não. O capítulo 24 não faz referência a nós hoje, mas é um capítulo direcionado para a grande tribulação. Diz o versículo mais: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. É a fuga da nação de Israel para essas terras. A nação vai ser protegida, guardada. Mateus 24 e esse texto de Isaías 26 e 20 mostra a fuga da nação de Israel para essa cidade de refúgio, cidades onde a nação vai ficar protegida da ira do anticristo. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 1, o anjo Miguel é chamado de quê? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Miguel fala, a Bíblia fala sobre isso. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, Miguel aparece novamente com referência à peleja no céu. O fato que Miguel aparece em cena mostra claramente que Deus está lidando novamente com a nação de Israel. Deus não está lidando com a igreja, porque a igreja não estará aqui na terra. A outra coisa importante, versículo 17 do capítulo 12, é o seguinte: irou-se o dragão com a mulher, Satanás, contra a nação, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o outro grupo são os restantes da sua descendência da mulher, Israel. Diz esse texto, versículo 17, exatamente isso. Representa aqui o remanescente de Israel nos últimos tempos, ou seja, num tempo da grande tribulação, especialmente aqueles que conseguiram fugir para o deserto. Então se refere a eles, certo? Os judeus que não conseguem fugir serão severamente perseguidos, mortos e castigados por Satanás e toda a sua gangue. Satanás não consegue destruir a descendência da mulher, judeus. E irado procura se vingar contra os outros descendentes da mulher, Israel. Quando a gente coloca de forma cronológica o capítulo 12, nós podemos colocar da seguinte maneira: o capítulo 12, versículo de 1 a 5, se refere à guerra de Satanás e Israel até o nascimento e a ascensão do Messias Cristo. Então, no versículo capítulo 12, do 1 ao 5, a gente pode colocar assim. No capítulo 12, versículo 6, do versículo 13 ao 17 de Apocalipse 12, se refere aos últimos 3 anos e meio da tribulação, quando o anticristo perseguirá, quando o anticristo apertará sua grande perseguição para com a mulher, para com a nação de Israel. Os judeus terão que fugir para escapar da fúria e Deus os protegerá até por meios naturais e sobrenaturais. No capítulo 12, do 7 ao 12, se refere à guerra no céu. Essa guerra possivelmente se iniciará com o arrebatamento e terminará com a expulsão de Satanás na metade da tribulação. Esse é o nosso assunto do capítulo 12. Nós acreditamos que o capítulo 12, onde faz referência à mulher, não é a igreja, não é Maria. A mulher aqui, de Apocalipse 12, faz referência à nação de Israel, que estará sendo perseguida na grande tribulação por Satanás, o anticristo, e toda a sua gangue. Então não faz referência à igreja. A igreja, ela não passará pela grande tribulação. Esse é o nosso entendimento bíblico, escriturístico, na ordem cronológica de Apocalipse.
na próxima aula, nós falaremos sobre o capítulo 13 e teremos como tema a besta de Apocalipse. Quem é essa besta? Vamos falar sobre os chifres. Quem são os chifres? Quem é o pequeno chifre? Nós vamos associar o capítulo 13 de Apocalipse com o capítulo 7 e 8 de Daniel. Vamos fazer paralelos desses capítulos. Que Deus nos prepare, nos abençoe. Eu espero que essa aula tenha ficado em seu coração alguns ensinamentos, algumas lições preciosas para o seu entendimento de um assunto extremamente difícil de entendimento. Mas eu creio que Deus, Ele nos dará capacidade para compreender um assunto tão relevante para todos nós. Fique na paz, fique com Deus, continue conosco nesse canal. Nós iremos, se assim Deus permitir, até o novo céu e a nova terra. Para quem é a nova terra? Para quem é o novo céu? Onde a igreja estará no período milenar? No céu? Na terra? Onde a igreja estará na eternidade final? Só no céu? Para quem serve essa nova terra? Nós estudaremos e responderemos essas perguntas escatológicas. Fique na paz, fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Um bom dia a todos.